Fala galera do nipaulas.com.br, beleza? Meu nome é Elias Ribeiro, estamos aqui para a 21ª aula de macros no Excel e a quinta parte do nosso projeto de cadastro que está tomando forma agora, e a partir de hoje já vai poder até utilizar ele, porque nós vamos trabalhar agora as ferramentas, os recursos de pesquisa nele e fazer algumas pequenas correções. Aí vai ficar pendente mesmo das funções necessárias. A edição a gente vai trabalhar na aula seguinte, beleza? Antes de começarmos, eu convido você a acessar o nipaulas.com.br, que é o nosso portal principal, é a nossa casa, é lá onde tem as novidades, as novas aulas, o link para nossas redes sociais, para o blog, onde tem também as nossas aulas gratuitas. Visita a gente, que isso ajuda bastante. Se puder curtir nossa página do Facebook, se não for inscrito no canal, se inscreva. Ao fim desse vídeo, se puder clicar em gostei e compartilhar, isso também ajuda bastante, ok? Para essa aula também vou precisar utilizar o bloco de notas pelo seguinte: o código ficou um pouco grande, algumas partes do código nós já estamos cansados de ver. Então vou focar apenas em alguns recursos para mostrar passo a passo, mas para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou copiar e colar umas partes do código e eu te explico por que eu estou colando essas partes, beleza? A todo momento você pode pausar o vídeo e verificar o código para poder fazer aí na sua planilha de acompanhamento, ok? Então vamos lá. Estou aqui com a minha planilha do Excel aberta, é a mesma planilha que viemos trabalhando. Essa planilha aqui, ela está apenas renomeada com a aula de hoje, mas está com o último código que trabalhamos lá. E vamos trabalhar agora as macros dela. Vou apertar Alt F11. Ele abriu aqui direto no meu módulo. Mas eu quero que você vá primeiro em formulários, e o nosso formulário de produto. Nosso formulário de produto está bem simplificado aqui. Você pode notar, né, que nós só temos basicamente o cadastro, né, e os botões de cadastramento. Para ficar mais útil, nós vamos precisar ser capazes de pesquisar nele. Então deixa eu só organizar essa caixinha de ferramenta aqui para o canto, para não atrapalhar a gente. Jogar aqui para cima. Eu vou adicionar 2 novos elementos aqui para que a gente possa começar a trabalhar com a ferramenta de pesquisa. Eu pesquisei algumas formas aí de fazer essa pesquisa de um jeito que fosse fácil para você fazer no código e útil também. Então, nossa caixa de pesquisa vai ser uma caixinha de texto padrão, sem botões, aonde você vai digitando texto e ele já vai fazendo a busca, automatizado assim mesmo, beleza? E o resultado vai sair em uma list box. Então, para isso, eu vou precisar abrir um espaço aqui no meu formulário, vou redimensionar ele clicando nesse quadradinho aqui e arrastando. Você pode deixar o layout do jeito que você achar mais bonito, eu vou organizar aqui do jeito que eu acho mais prático, ok? Vou procurar a caixa de texto aqui. Desenhar ela aqui, já vimos isso em outras aulas, não tem segredo. Isso aqui vai ser minha caixinha de pesquisa. E procurei o item caixa de listagem ou list box, se o seu Excel for em inglês. Desenhe também, mais ou menos na proporção do formulário. Ok. Selecione novamente a caixa de texto que a gente acabou de criar. Vamos deixá-la com um nome padrão para poder facilitar a nossa vida depois. Vou aqui na propriedade name nela e vou botar txt pesquisa. Beleza? Vou selecionar também a list box e vou fazer uma pequena alteração aqui. Na propriedade column count, essa que está destacada aí, altere de 1 para 8. Por que 8? Porque nós temos 8 colunas na nossa planilha lá. Eu quero mostrar as 8. Lembrando que se você estiver trabalhando com um número diferente, você vai botar um número diferente. Porém, me parece que no VBA a caixa de listagem está no limite de no máximo 10 colunas. Mas nada que você não possa rearranjar depois, ou vai ser só mesmo para propósito de pesquisa, nem precisaria usar as 8 colunas. Mas vamos usar aqui para propósitos educacionais. Uma outra alteração que eu quero que você faça também é aqui em Column Widths. A pronúncia deve estar errada, mas é nesse elemento aqui. Ele cuida do tamanho das colunas. Eu já fiz as medidas antes de gravar essa aula para poder poupar tempo da gente. Deixa eu só organizar aqui que saiu do eixo aqui. Eu já fiz a medida das colunas e coloquei no bloco de notas para poupar o tempo da gente. Eu só vou botar as primeiras, as últimas eu vou deixar tamanho padrão. Copie esse valor aqui também aí no seu e cole lá na propriedade que eu acabei de falar.
Se precisar, pode pausar o vídeo. Tô copiando e colando pra adiantar a vida da gente, senão o vídeo vai ficar muito, muito grande mesmo. Beleza. A configuração visual aqui já está pronta. Só deixar mais bonitinho. Ok. Beleza. Agora nós vamos fazer uma correção que nós não fizemos na aula passada. Nós vamos mexer novamente na nossa macro novo produto, que é a macro que é acionada sempre que nós estamos em procedimento de gravação. Vou voltar lá no módulo. Como nós temos ferramentas de imagem, ela precisa ser limpa sempre que for gravado. Eu preciso colocar o código aqui também de que ela foi limpa. Nós não fizemos isso na aula passada. Basta copiar a mesma linha que eu vou colocar aqui, beleza? E uma outra correção que nós vamos precisar fazer é que o texto ele vai ter que ser limpado também quando for criar um novo registro. Logo, eu vou ter que copiar essa extensão toda aqui de textos e imagens limpa também ali para baixo, já que o nosso código não vai até ali. O motivo disso é que eu fiz novos testes e vi que na hora que começarmos a trabalhar com pesquisa, se eu estiver fazendo uma pesquisa e for criar um novo produto, ele não vai limpar as caixas de texto. Então eu preciso que ele sempre limpe as caixas de texto e a imagem sempre que for iniciar um novo, sempre for gravar um novo produto. Porque corre o risco do usuário já ter mexido e ele você acabar com as informações de um produto errado lá na hora que você for criar um novo registro, beleza? Basta fazer essas pequenas alterações. Se precisar, pause o vídeo. Eu estou copiando e colando aqui porque esse não é o foco da aula ainda. Agora vamos começar a parte nova do código, que eu também vou ter que copiar e colar, porque nós vamos trabalhar duas partes. Mas relaxa, qualquer dúvida deixe nos comentários. Vou voltar lá no nosso formulário de produto. Eu vou aqui na nossa list box, vou dar 2 cliques nela. Beleza, ele abriu aqui o evento do clique, certo? Tem aqui o clique, mas não é esse o evento que eu quero. Eu quero o evento de duplo clique. Então você vai dentro da sub aqui, onde dá o cursorzinho piscando, da list box, mantém ele aí. Vai lá no seu canto superior direito e selecione DBL click, que é o mesmo que double click ou clique duplo. Ele criou uma nova sub aqui. Se quiser pode pagar essa aqui de cima. Por enquanto não tem utilidade pra gente. O que eu fiz aqui? Eu entrei no evento de duplo clique dentro da list box. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que a listbox carregue os resultados da minha pesquisa. E eu quero que toda vez que eu der um clique em uma das pesquisas, ela apareça o resultado lá no formulário. Para mim não precisar ficar digitando, para mim poder resgatar depois os cadastros que eu já fiz. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar no evento de duplo clique. Para isso, eu vou aproveitar a nossa variável seleção, que já foi criada na outra aula e é pública nesse formulário. E eu já vou dar um valor para ela. Vou colocar selecão igual listbox 1, que é o nome padrão da listbox, nós não renomeamos. Ponto column, abre parêntese, ele vai pedir a localização. Esse objeto que eu estou editando aqui agora, o column do listbox, ele representa as colunas da listbox. A listbox começa a contar do 0. Então, se eu quiser pegar a coluna de imagem, que é essa variável seleção, ela foi criada para resgatar a imagem lá na aula passada, eu vou ter que botar o número 7, porque ele começa a contar do 0. Se ele começasse a contar do 1, seria o 8, porque é o último item da nossa planilha. Na nossa planilha ele fica na 8ª posição. Não sei se você conseguiu compreender. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Por que eu estou dando valor à seleção aqui agora? Porque quando eu der o duplo clique, eu quero que a imagem carregue também. Então, já preciso ter a variável com valor atualizado. Então, como essa variável é pública, então outras ferramentas nossas aí também dão valor a ela. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu tenho que sempre tomar o cuidado de estar com essa variável com valor atualizado. Outra coisa, nem todo cadastro vai ter
Nem todo cadastro vai ter valor de imagem. Nem tudo que você cadastrar vai ter uma imagem, uma foto para adicionar. Então eu tenho que fazer meu programa testar também, que se no duplo clique não vai estar vazio isso aí. O vazio na Listbox, quando a gente faz a gravação lá, é 0. Ele dá um valor de 0. Eu já fiz o teste, já sei disso. Você também pode fazer o teste para testar aí. Mas, se confia em mim, coloque if, né, para a gente fazer um teste aqui. If, que é o mesmo que se. Seleção foi igual a 0. Importante, transforma esse 0 em string. Então, bota aqui CSTR, entre parênteses 0. Então, seleção vai ser igual a vazio. Só isso, beleza? Apenas para não dar erro no nosso formulário, porque 0 não carrega nada e vazio carrega vazio. And if. Beleza? O teste está pronto. Agora eu vou colocar... Agora toda vez que... Agora, a partir desse ponto aqui, eu quero que as caixas de texto passem a ter valor da linha que foi clicada. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colar um código que já está pronto aqui. E, na verdade o código é uma sequência de procedimentos bem repetitivos. Então eu vou só copiar e colar e te explicar o que eu fiz. Beleza, tudo isso aqui nós já vimos antes. Vou usar a canetinha aqui para tentar ajudar você a visualizar melhor. Beleza. A partir dessa linha aqui, eu chamei as propriedades de texto, as minhas caixas de texto lá no formulário, por exemplo, ó, txt_código.teste, e botei o valor de teste dele igual a listbox correspondente. Igual a listbox 1.column. E o index fica entre parênteses. O index aqui é a posição. Então, é a coluna 0. Ele sempre considera a coluna que está selecionada. Então, o que acontece? Não se preocupe aqui em indicar a linha que está, porque a listbox ela só considera a linha que está selecionada. Quando eu boto 0, na verdade é 1, tá? Sempre trabalho com -1 na listbox, porque ela não começa do 1, ela começa do 0. Então, a primeira coluna que é de código, lá na planilha, aqui vai ser 0. Então, minha caixinha de texto lá vai receber esse valor. Opa, risquei errado aqui, mas é 0. Se precisar, pode ir pausando o vídeo para copiar. E eu fiz o mesmo procedimento para todas. O txt nome vai ter o que está na coluna 1, porque está na mesma posição da minha planilha. E 2, e 3, e 4, e 5, e 6. A única que ficou diferente aqui foi essa aqui, ó. A de imagem. Que ele vai carregar a seleção. Eu também apliquei um código de erro aqui, tá vendo? Nós já vimos isso em outras aulas. Se você caiu de paraquedas aqui, eu vou te explicar já o que aconteceu. Eu criei um algoritmo aqui chamado onErroGoTo, que é o mesmo que em caso de erro vá para. Então tudo que tiver abaixo dele aqui, ele vai mandar para um campo que eu boto o nome o nome qualquer que eu quiser. Aqui eu chamei de alternativa. Por que eu criei esse onErro aqui? Porque a imagem... Pode ser que você salve uma imagem e de repente um usuário apaga, essa imagem se perde por qualquer motivo e o programa não consiga carregar. Então ele vai dar um erro de código 53. Eu sei que já vai dar porque eu já testei esse erro. Então eu só faço esse teste aqui. Né? Se ele passar, não der erro, eu quero que ele saia da sub. Exit sub. Caso dê erro, ele não vai ler isso aqui embaixo. Ele vai pular para o lugar marcado como alternativa, que é esse ponto aqui. Ok? E a alternativa tem um if aqui, que está dizendo se o erro de número for igual a 53, errNumber, como já vimos em uma outra aula, são os objetos para ler números de erro, então ele vai dar uma mensagem dizendo imagem não localizada, e ele vai carregar a imagem vazia, tá vendo? Não tem nada entre parênteses aqui no load picture, ok? Nós já vimos essa propriedade picture e load picture em aulas passadas. Se você não viu, pode dar uma olhada na playlist desse curso. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Tá? Se quiser, pause o vídeo e copie esse código. Nós não vamos mexer mais aqui, beleza? Ok, vamos voltar para o formulário, porque o código de hoje é grande. O evento de duplo clique já está pronto. Não é um código complicado. Eu tive que passar correndo por uma questão de tempo mesmo, então deixa as dúvidas nos comentários.
Mas eu acho que você não vai ter problemas, porque isso aqui nós já vimos muitas e muitas vezes. Agora vamos criar a macro dessa aula mesmo, que vai ser a macro de pesquisa. Eu vou lá em módulo 1. Vou abrir um espaço aqui em algum lugar qualquer. Vou botar aqui em cima mesmo de novo o produto. Vou criar uma nova macro chamada pesquisa. Então, vou escrever sub pesquisa. Ou pesquisar. A primeira coisa que eu vou fazer, essa macro ela vai ser acionada em vários momentos, inclusive no carregamento do formulário. E depois que gravar, e depois quando você for fazer pesquisa, ela precisa estar no módulo para poder ser compartilhada com todo mundo. E sempre que ela for realizar uma nova pesquisa, eu preciso que ela limpe a anterior, senão vai ficar acumulando, vai somar os resultados em vez de exibir só os resultados que a gente quer. Então a primeira linha desse código vai ter que ser o comando de limpeza da listbox, que é esse aqui, ó. fproduto, que é o nome do formulário, né, para mim saber que eu estou chamando o objeto dele. Listbox1, ponto, que o listbox é o objeto. A função é isso aqui, ó, clear. Prontinho. Com esse comando aqui ele já limpa a listbox, ele desconsidera todos os resultados anteriores. Ok? Agora nós vamos precisar de 4 variáveis, eu vou copiar e colar para adiantar nosso tempo aqui. Desculpe estar fazendo assim, copiando e colando várias partes. Geralmente eu prefiro escrever o código, mas realmente ficou muito grande para uma aula só. Eu não quero dividir em tantas partes o vídeo assim. Como nós já vimos variáveis antes, só vou revisar aqui, ó. Eu tenho uma variável chamada posição que vai ser uma integer, para marcar numericamente a posição que ela está. Outra integer chamada linha list, para detectar em que parte da linha da lista ela está. Uma variável chamada pesquisa, para poder guardar o resultado da pesquisa, é uma string. E uma variável chamada célula, para guardar o resultado da célula. Durante a pesquisa também é uma string. Essas duas últimas são para guardar resultados, e as duas primeiras aí para guardar posições, beleza? Você vai ver funcionando já já. Até porque a primeira variável que nós vamos mexer é a variável pesquisa. Pesquisa precisa ser igual ao valor que está naquela caixa de texto que a gente vai usar para pesquisar. fproduto ponto txt pesquisa ponto text. Pronto, ela já recebeu o valor que está sendo digitado lá. Agora eu vou dar o valor inicial da minha listbox. Lembra que a minha listbox começa em 0? Então minha variável também vai ter que começar em 0 sempre que a pesquisa for reiniciada. Beleza. Agora eu já tenho minhas primeiras variáveis já com valor. Agora nós vamos começar a parte mesmo de testar a nossa célula. Primeiro eu preciso verificar se o resultado que não está vindo aí é um resultado em branco, para não ter que ficar adicionando valores nulos na minha listbox. Então eu vou criar um fork para ele analisar toda a extensão da planilha. Nós usamos for várias vezes. Lembrando que eu estou trabalhando aqui com a hipótese de trabalhar até no máximo 1000 resultados, por isso meu for só vai até 1000, mas você pode modificar isso de acordo com sua necessidade. A minha variável célula vai ser igual ao valor da planilha da vez. No caso, o i aqui vai marcar a linha. A minha planilha de produtos é a planilha 1. Nós já vimos isso várias e várias vezes. Agora que ela já tem um valor, antes de fechar meu for, eu vou fazer o teste para saber se esse valor é vazio, se eu não parei numa linha vazia. Opa! Ok, se a célula for vazia, eu vou fazer o quê? Eu vou mandar ela para outro lugar, seguir adiante. Então, copia esse código aqui, ó, go to próximo. Por que próximo? Porque lá embaixo eu vou criar um campo. Deixa eu só organizar melhor esse código aqui, está muito misturado. Eu posso selecionar ele tudo e apertar Tab.
Lá embaixo, depois de realizar o teste, eu vou criar um campo chamado próximo para poder ficar no finalzinho do for e ele já pular para o próximo for, beleza? Mas antes eu tenho que considerar que eu achei um campo da planilha com valor, então ele vai ser adicionado à minha listbox. Então, eu vou criar outro if aqui. Melhor, eu vou fechar esse if aqui, claro. Agora eu vou criar outro if para poder localizar a pesquisa. Esse if vai fazer o quê? Ele vai pesquisar se parte da palavra coincide com algum elemento da lista e vai adicionando, à medida que esses elementos forem se coincidindo. Se eu botar só a letra inicial, eu quero que todos que tem aquela letra inicial apareçam. Se eu botar duas letrinhas, os dois que começam com aquela letrinha comecem. Se eu botar o nome inteiro, que apareça só o que tem o nome inteiro. Enfim, à medida que eu for digitando, eu quero que ele considere só as letras que eu digitei. Porque às vezes a gente não sabe o nome inteiro do produto, beleza? Então, se, nesse caso eu tenho que ver o valor que foi digitado na pesquisa e o valor da célula. Então o que eu faço? Eu boto o case, esse comando aqui acho que a gente não vimos antes. O case é para deixar tudo em maiúsculo, ou seja, se eu digitar em minúsculo na planilha, em maiúsculo, ele vai desconsiderar a formatação. Ele vai considerar como se todas as letras fossem maiúsculas, então a pesquisa vai sair muito mais precisa. A parênteses, ele vai me pedir a expressão, string também pode ser interpretado como expressão. Você vai botar left. Por que eu estou botando left aqui? Porque eu quero que ele comece a ver da esquerda para a direita. Left é esquerda. Eu não quero que ele veja todos os valores que estão na célula que a gente está pesquisando. Eu quero que ele leia só a quantidade de letras que eu digitei. E se coincide. Então, a esquerda de quê? Da célula. Célula entre parênteses também. Esse código ele é confuso, tá? Eu sei. Eu aperto vírgula. Ele vai precisar contar quantas células a partir da esquerda ele vai quantas caracteres a partir da esquerda ele vai considerar. Tem que ser exata a quantidade que eu digitei. Então, nesse caso aqui, eu tenho que botar a minha variável pesquisa. Beleza? E para fazer a contagem, eu tenho que deixar pesquisa em len. Len, abre parênteses, pesquisa. O que len faz? Len conta. Conta quantas palavras tem aqui. Se eu digitar 3 letrinhas na minha pesquisa, len tem o valor de 3. Então, a minha célula só vai considerar as 3 primeiras letras. Se eu digitar 3. Não sei se está compreendendo a linha de raciocínio. Eu fecho esse parêntese. Fecho outro aqui. Deixa eu ver se falta algum parêntese para fechar. Falta sim. Beleza. Vai ser igual à mesma situação aqui. O case. Para ficar maiúsculo. Pesquisa. Nós estamos fazendo uma pesquisa. Estamos procurando valores iguais. Se for igual, então, continuo meu if aqui. Deixa eu só organizar meu código novamente. Beleza. Entenderam o que eu fiz aqui? Vou chamar a canetinha de novo aqui. Joguei tudo para maiúscula, o case. Dentro do case, eu trabalhei a contagem da esquerda para a direita usando a função left. Né, que já é uma outra função que está dentro do case, o case está entre parênteses. Aí left também cabe parêntese, eu boto o local que vai ser contado, que vai ser considerado, então vai ser igual, ele vai contar da esquerda para a direita a célula. Aí depois da vírgula, tem uma vírgula aqui, ele vai pedir um valor de contagem. Esse valor de contagem tem que ser igual ao valor de pesquisa. Para isso eu usei a função len. Len conta. Ele conta quantos valores tem na variável ou na caixa de texto que você marca lá. E fechei todos os parênteses que estavam abertos, que eram 3 no caso. E botei que só vai ser verdadeira essa condição se for igual
o case de novo para ficar tudo maiúsculo, a minha variável pesquisa. Beleza? Vou copiar mais um pedacinho do código aqui, porque ele é grande também. Ok, finalizei o código aqui e vou te mostrar agora o que eu fiz. Eu chamei a função with, ou with, que nós já usamos anteriormente. Ou seja, tudo que estiver abaixo de with vai ser igual ao objeto que eu chamei aqui. Ou seja, vai ser tudo igual à minha list box lá no formulário produto. Então eu não preciso ficar digitando isso toda hora. O primeiro item é add item, basta botar isso vazio. Ok? Aí ele já abre a função de adicionar item. Aí o item é onde? Na lista. Então eu boto ponto list logo embaixo. Lembrando que está trabalhando dentro do it. O it está trabalhando num único objeto. Entre parênteses, você vai precisar do valor da linha que você vai colocar. Ele começa a contar do zero. E a posição da coluna, que também começa a contar do zero. Aí vai ser igual ao valor da planilha na posição coluna e linha. Já vimos isso antes. Que está lá na nossa tabela, a nossa planilha, beleza? Começando a contar do 1 nesse caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o mesmo código até o 8. Beleza? Mesma coisa aqui para o list. Vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E finaliza o it. Logo depois de finalizar o it, eu chamei aqui a linha list e botei igual a ela mesmo mais 1. Porque o próximo item a ser adicionado, ele tem que ser adicionado na linha de baixo. Então eu tenho que aumentar o valor em 1. Ok? E aqui embaixo eu criei a etiqueta próxima para poder fazer sentido aquilo que eu botei ali em cima. Que vai para o end if e next if. Ok? Então, é isso aí. Toda essa parte que nós já tínhamos visto antes, ela foi acrescentada agora na nossa macro pesquisa. Dúvidas, deixe novamente aí nos comentários. Eu não sei se ficou muito fácil de entender porque entrou muita informação nessa aula. Mas ainda tem mais coisa para a gente mexer no nosso código. Agora nós vamos voltar lá no formulário. Eu vou aqui selecionar o objeto txt pesquisa e vou dar 2 cliques nele. Ele foi para o evento change, que é o padrão. Eu não quero esse evento. Eu quero que toda vez que você aperte uma tecla, ele já comece a fazer pesquisa. Então, eu vou com o cursor aqui mesmo, dentro do change. Eu vou lá no canto superior direito e procuro key-up, que é o evento que é acionado sempre que a tecla do seu teclado sobe. Depois que você apertar, ela desce, né? Quando você aperta, ela desce. Quando você solta, ela sobe. Esse evento que nós vamos trabalhar. Vou apagar esse de cima aqui que não interessa a gente. O que eu quero que ele faça toda vez que for pressionado uma tecla? Eu quero que ele vá para a macro pesquisar. Só isso, beleza? Tem mais uma coisa aqui para a gente poder mexer. Vou voltar lá no formulário. Vou dar 2 cliques no botão gravar. E vou... Aqui no finalzinho, depois de novo produto, eu vou digitar pesquisar. Por que eu tenho que botar no botão de gravar também? Porque toda vez que eu gravar um item, ele vai ser adicionado à minha planilha. Logo, eu preciso que a minha pesquisa seja atualizada com esse novo item. Beleza? E eu também preciso fazer uma alteração no botão novo. Vou voltar lá no formulário, 2 cliques no novo. Eu preciso zerar a seleção de imagem. Por quê? Porque o usuário pode ter feito pesquisa e carregado o valor de uma imagem e essa imagem fica presa e você acaba gravando com a imagem errada. Ok? E o último lugar que eu vou mexer é no meu formulário. Eu vou clicar aqui no corpo dele, lá no evento de inicialização do meu formulário. Vou botar ele para carregar.
pesquisar. Também para minha pesquisa já está carregada. Beleza? Acho que era isso tudo que faltava agora. Vamos testar nosso formulário. Clique aqui e apertando a setinha. Beleza. Vamos testar o clique aqui. Deu 2 cliques e ele carregou a função. Para testar bem, vamos fazer um novo registro aqui. Vamos escolher uma imagem aleatória. Vamos ver aqui. Beleza. Vamos gravar. Ok, olha a pesquisa aqui embaixo. Se eu apertar só a letra T, vai aparecer teste. Se eu apertar a letra E, Elias. Ele vai fazendo constantemente esse teste. Você pode criar aí vários exemplos com nomes diferentes e ir testando. Por exemplo, se eu começar a escrever de um jeito e, por exemplo, em vez de teste, eu procuro testando, aí já, entendeu? Só que o resultado vai sendo atualizado em tempo real, que é o objetivo da gente. Se quiser testar também, clique novamente, ó. A gente vai dar 2 cliques no primeiro aqui, 2 cliques no segundo, os valores ali estão sendo atualizados. Beleza, galera? Não é difícil. É bem simples, para falar a verdade. E muito útil. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu preciso saber como é que foi a aula de hoje. Foi mais corrida porque o código já está começando a ficar embolado. Até com o roteiro está mais difícil acompanhar. Então eu preciso saber o que está ficando claro para vocês e o que está ficando ruim. Então deixa aí no comentário o feedback. A aula de hoje foi mais corrida. Eu vou tentar trabalhar a edição na aula que vem. Que das ferramentas básicas é a que está faltando. E é isso aí, galera. Muito obrigado aí pela companhia de vocês. Se puder curtir o vídeo, curta aí. Puder divulgar, compartilhar nas suas redes sociais, isso ajuda bastante também. Meu nome é Elias Ribeiro. Obrigado pela sua companhia. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Um grande abraço. Apoie o canal a partir de apenas R$ 2 e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo gratuito.